Lucas 12, 48. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Meu nome é Fernando e eu quero começar esse vídeo com esse versículo porque ele retrata exatamente o que está se passando na minha vida hoje. Muito me foi dado no que diz respeito ao conhecimento nos últimos 2 anos. Eu busquei, eu bati a porta e sinto que ela foi aberta. Mas tudo aquilo que me foi dado, chega uma hora que a gente precisa dividir, a gente precisa passar. E mesmo que talvez não seja para todos, eu acredito que o que eu tenho para falar vai fazer sentido para alguém que precise ouvir. E é por isso que eu não posso ficar guardando só para mim. Só para contextualizar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo ainda, e eu acho que vou continuar aprendendo até o último dia da minha vida aqui nessa existência, eu quero falar um pouco de como eu cheguei até os conhecimentos da mecânica quântica, da física quântica e do que ela é para mim. Hoje tudo. Por volta de novembro de 2023, aquele final de ano, aquela fase onde está todo mundo correndo atrás das festas de Natal, Ano Novo, o que vai fazer, se vai passear, onde vai passar, o que vai fazer. Mais uma vez, foram em quase todos os anos da minha vida, eu estava ali, isolado, triste, e era uma fase, e é uma época que eu realmente não gostava. É uma época que realmente me fazia mal. E única e exclusivamente, coragem, vai aprontar. E única e exclusivamente por minha responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tudo que nos acontece é única e exclusivamente por nossa responsabilidade. A gente precisa parar de se vitimizar, de colocar nos outros a responsabilidade que é nossa. Se aquele gato cair ali do sofá, a culpa é dele, porque é ele que está subindo onde não deveria. E justamente nessa época, mal, triste, chateado, sozinho, isolado, eu recorri a quem quase todo mundo recorre. E eu recorri a Deus numa época em que eu posso dizer que eu pouco acreditava nele. Pouco fazia sentido para mim Deus na minha vida. E mesmo assim, naquele momento de desespero, naquele momento de isolamento, angústia, sozinho, eu me vi no meu quarto, onde eu morava, e clamei. Falei para Deus: Deus, você existe mesmo? Muda minha vida. Me mostra como mudar minha vida. Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Por que eu dou tanta volta e não saio do lugar, tipo, parece um cachorro correndo atrás do rabo. Me faça as coisas melhorar pra mim. E isso eu falei em todos os sentidos. Eu queria melhorar como homem, eu queria melhorar como pai, eu queria melhorar como filho, e eu queria principalmente prosperar financeiramente. Eu acho que essa é a base, né?
realmente é a base da escala de Maslow, né? Sobrevivência própria. Só que eu sou um neguinho ousado. Eu ainda exigi de Deus que fosse da seguinte forma. Eu falei pra ele que eu queria ficar rico, mas que eu não queria que fosse de qualquer forma. Eu queria que eu soubesse o porquê eu estava ficando rico. Eu queria que eu soubesse o que eu estava fazendo. Eu queria ficar rico de uma forma que eu agregasse a vida das pessoas. Mas não apenas que eu agregasse a vida das pessoas. Que eu pudesse ter a capacidade de sentar, seja em qual mesa fosse, e dialogar, fosse com quem fosse, de igual para igual. E quando eu falo isso, eu quero dizer que o meu principal desejo era que eu pudesse sentar desde, sei lá, na mesa com Elon Musk e conversar com ele de igual para igual, ter coisas a acrescentar para ele, assim como ele pode ter coisas a acrescentar na minha vida. E eu só citei o Elon Musk porque ele é dito o cara mais rico do mundo, mas nem é uma pessoa que mereça minha consideração hoje. Mas eu olhava esses podcasts, esses grandes empresários que tem, principalmente no mundo da internet. Você pega aí, sei lá, o casal Perini, que eu admiro bastante, Flávio Augusto, Primo Rico, sei lá, tanta gente boa que fala tanta coisa. E eu ficava olhando pra eles e falei, meu, um dia, mesmo que não aconteça, mas eu quero um dia, se eu puder, sentar de frente para eles e assim, da mesma forma que eles me acrescentam muita coisa, eu quero ter o que falar para eles. Então, é isso. Eu queria ficar rico e não queria que fosse de qualquer jeito. Não queria que fosse com besteira, nem com nada, obviamente nada ilícito, porque não faz parte de mim, mas principalmente que fosse com conteúdo, com coisa que pudesse agregar a vida das pessoas, que pudesse aumentar o valor, que pudesse, sei lá, dar valor para as pessoas e agregar valor a mim mesmo. E foi aí que me veio a ideia de, primeiramente, buscar entender o que estava errado na minha vida. Porque grande parte das pessoas que não têm resultado financeiro, principalmente, a maioria delas tem quase o mesmo perfil, que é pessoa honesta, trabalhadora, inteligente, íntegra, que faz muito, trabalha muito e que não tem resultado. E geralmente o que acontece com essas pessoas é olhar para o mundo lá fora e ver que pessoas que talvez não tenham todas essas qualidades ou nenhuma dessas qualidades estejam aí ganhando muito dinheiro. E sem entrar em julgamento do que é certo, do que é errado, sabe? Mas era necessário ser entendido. E foi por aí que eu comecei. Então eu pensei, alguma coisa tem que ter. Alguma coisa essas pessoas têm que ter para fazer tão pouco e ganhar tanto, que eu não tenho, ou que eu tenho, que eu tô fazendo muito e não ganhando nada. Muito do meu ponto de vista,
a bendita lei da atração. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, sabe alguma coisa, faz alguma coisa e faz mesmo, inconsciente, mesmo sem saber que está fazendo, faz. Visualização, mentalização, afirmações, tudo isso. E isso dá certo. Isso é verdade. Isso é comprovado cientificamente, através da mecânica quântica. Mas, ainda assim, é outra coisa que não dá certo para todo mundo. E eu já tinha percebido isso. E por que dá certo para uns e não dá para outros? Será que Deus gosta mais de uns, mais de outros? Será que Ele está punindo? Será que Ele castiga? O que acontece? Qual é o fio da balança? O que diferencia uma pessoa de sucesso da pessoa que não consegue aquilo que quer? Mesmo se esforçando, mesmo fazendo tudo que tem que fazer, ou que pensa que está fazendo tudo que tem que fazer. E aí não tem como. Quando você chega a essa dúvida, você mergulha, você vai fundo, você desce até onde pode descer da toca do coelho. Eu acredito que eu já desci bastante, mas que ainda tem muito mais coisa para aprender. Mas o pouco que eu já aprendi, acredito que seja o suficiente para oferecer um ponto de vista diferente de tudo o que eu acredito que eu estou vendo até hoje em internet, livros. Eu quero aqui com esse vídeo colocar a forma como eu acredito que a coisa funcione. Só que é difícil, né? Para qualquer um que já tenha estudado a mecânica quântica, ou visto qualquer coisa, sabe que são infinitas possibilidades, literalmente. É difícil entender e muito mais difícil explicar. E alguns dias eu venho pensando em como explicar uma coisa inexplicável. Então eu vou me ater justamente à questão da manifestação, da cocriação e, mais do que isso, um passinho a mais. Não vamos ser co-criadores, vamos ser de fato criadores. Com uma ideia que eu tive de falar de cocriação através de uma coisa que eu chamei de uma experiência que eu chamei de a técnica do copo d'água. Vai parecer ridícula, vai parecer totalmente sem sentido, mas quando eu consegui explicar passo a passo o que foi feito nessa técnica, eu tenho certeza que se essa técnica for aplicada em algo que você queira de verdade, algo que faça sentido para sua vida, se você pegar essa técnica e aplicar em algo que seja realmente seu sonho, que seja realmente seu propósito. O propósito é uma coisa muito importante. Talvez seja tema para próximos vídeos, se eu for fazer outros, sei lá. É muito importante. Então, se for algo que você queira de verdade, essa técnica aplicada e, antes de ser aplicada, entendida, pode fazer você criar realmente qualquer coisa que você queira na sua vida. Então, é basicamente o que vai acontecer aqui é que antes de você
conseguir criar uma coisa difícil, você precisa criar uma coisa simples. Ou co-criar. E o que eu vou co-criar aqui é um copo d'água. Então vamos lá. A técnica, como eu disse, é simples. Eu vou criar do nada um copo d'água, aqui e agora. E depois eu vou explicar tudo o que aconteceu. Então é isso. Viu só? Sem corte na câmera, sem truque, sem nada. Eu falei que ia criar um copo d'água. E criei. A questão aqui é saber qual foi a hora que eu criei esse copo. E eu criei esse copo não foi na hora que eu levantei, abri a porta da cozinha, abri a porta do armário, peguei o copo, enchi ele d'água e bebi. Eu criei esse copo na hora que eu pensei. Todo mundo aqui sabe. Pensou, criou. E não à toa o mestre disse: orai e vigiai. E orai e vigiai os seus pensamentos, pois tudo aquilo que você pensa, você cria. E é aí que mora o perigo de quando você não toma conta daquilo que você pensa. Porque realmente tudo aquilo que você é capaz de pensar, você criou. Você criou em outra dimensão, você criou em outro lugar, seja positivo ou negativo. E isso pode ser tanto um fardo pesado, kármico, eu diria, de te trazer consequências muito graves, como uma bênção. Se você pensar coisas ruins sobre você ou sobre os outros, você criou. Isso existe. A única questão aqui é se você se alinhou com esse pensamento. Vou dar primeiro um exemplo ruim e depois vamos voltar pro copo d'água, para vocês verem que eu não menti. Se você recebe uma fechada no trânsito de outro carro e você deseja alguma coisa ruim para esse outro motorista que te fechou, isso vai acontecer. Principalmente pelo fato de que você jogou pro universo, que é o que falam, né? Um termo muito usado, jogou pro universo. Você jogou pro universo uma coisa ruim. Se essa pessoa não estiver forte o suficiente, se ela não estiver com energia o suficiente para se proteger desse mau pensamento seu, isso vai acontecer com ela. E a culpa, e a palavra é culpa mesmo, é sua. Isso é um fato. Agora, vamos voltar pro copo d'água. Eu falei na questão do alinhamento. E eu falei que eu criei ele na minha cabeça. Pensei no copo d'água, ele está criado.
Tô aqui, tô sentado, tô com sede, quero beber água, pensei no copo d'água, ele está criado. Ok. Agora, o alinhamento. A partir do momento que eu falei que o copo d'água está criado na minha mente e eu estou aqui sentado, percebe que existem infinitas possibilidades do que eu poderia fazer? Eu poderia continuar sentado, eu poderia levantar e ir para o quarto, eu poderia levantar e ir para o banheiro, eu poderia levantar e ir para o sofá, eu poderia ir ali na janela, eu poderia pegar o coragem e colocar aqui no meu colo. Percebe que tem infinitas possibilidades, 1 milhão de coisas que eu poderia fazer. Eu poderia ir lá na cozinha e não beber o copo d'água. Eu poderia fazer 1 milhão de coisas. É infinito o tanto de coisas que eu poderia fazer. Eu poderia sair do meu apartamento, eu poderia fazer muita coisa. E é aí que está o alinhamento. Quando você cria alguma coisa na sua mente, é necessário que você se alinhe àquilo que você criou. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, seja ela qual for, todas as suas ações subsequentes precisam ser de acordo com aquele objetivo que você criou na sua mente. Qualquer coisa que eu fizesse que não fosse levantar e ir pegar meu copo d'água, estaria fora de alinhamento com o meu objetivo. E eu disse que essa técnica pode ser usada para qualquer coisa que você queira de verdade. Agora pensa que você quer ser um cantor, dançarino, coisa que eu não sei fazer de verdade mesmo. Pensa que você quer aprender a dançar. Quando você pensar na sua mente, você vai se imaginar dançando, você vai se imaginar dando os melhores passos, você vai se imaginar, sei lá, conduzindo alguém ou sendo conduzido por alguém. Você vai se imaginar, aquilo está criado na sua mente. Agora perceba uma coisa, na mente está criado, mas qualquer coisa que você faça a partir daí, para isso se materializar e vir para o mundo terrestre, para aquilo acontecer de fato na sua vida, exige uma ação. No exemplo do copo d'água, foram 2, 3 passos que eu dei. Abri uma porta, abri um armário e peguei. Eu fui motivado pela sede, e um motivo é sempre importante, por isso que eu falei também de propósito. Mas em coisas maiores e que exigem mais, os passos terão que ser maiores e serão mais exigentes. Não tem como escapar disso. Fato é, pensou, criou, tá lá, tá feito. Agora alinhe-se a isso. E talvez você possa pensar, cadê a mecânica quântica em toda essa história? A cocriação ou a criação, do modo que eu entendi, é basicamente o quê? Pensou, criou, vai vir para você. E muitas pessoas falam, o universo vai te trazer. Não deixa de ser verdade, mas também não é verdade. Porque não exatamente ele vai te trazer. O universo vai colocar o chão para cada passo que você dá em direção a isso que você criou. Usando esse exemplo do copo d'água. Eu pensei e estava aqui sentado e levantei. Isso foi um passo.
virei para a cozinha, outro passo. Caminhei até a cozinha, mais alguns passos. Abri a porta, mais um passo. Em todos esses passos, o universo foi me dando o que eu precisava. Percebe? A gente vive no mundo físico. Não tem como eu achar que vou pensar e vai vir e o universo vai me dar do nada, do absoluto nada. Não vai. Vamos voltar pro exemplo do passo de dança, para dançar. Se eu me imaginei dançando e eu não sei dançar, eu preciso pelo menos, no mínimo, o que seria a mesma coisa que levantar aqui como eu levantei, eu preciso no mínimo procurar alguém que possa me ensinar. Ou olhar um vídeo no YouTube, ou ir numa escola de dança, ou fazer alguma coisa. O que está atrapalhando muito, eu acho que a vida de todo mundo é esse pensamento mágico. Nada é mágico, nada vai acontecer do nada, sem nenhum único passo, positivo e negativo. Eu quero falar também do lado negativo, porque é o mesmo exemplo. Você pode cocriar coisas negativas na sua vida e elas não acontecerem. E isso vai ser mais ou menos assim, um exemplo. Eu, por alguma besteira da minha cabeça, eu pego e falo, eu vou ser assaltado hoje, na rua. Se eu não sair de dentro de casa, quais as chances de eu ser assaltado na rua? Eu vou conhecer a mulher da minha vida hoje na rua. Se eu não sair de dentro de casa, quais as chances de eu conhecer essa pessoa? Eu vou ganhar muito dinheiro hoje na rua. Percebe? Para de correr da sua responsabilidade. Todos nós temos a nossa responsabilidade sobre o que a gente faz e o que a gente não faz. É interessante pensar de uma maneira mais quântica, é que antes de eu abrir a porta da cozinha, quem é que garante que tinha uma cozinha lá dentro? Mesmo agora que ela está aberta e dá para ver um pedacinho do armário, quem é que garante que tem algo a mais do que esse pedacinho do armário? Tá parecendo um pouco de loucura isso, mas tem experimentos que falam que apenas nada existe até que seja observado. E é isso mesmo, nada existe até que seja observado. Obviamente, a gente acredita que ali tem uma cozinha. Eu saí com toda a certeza, toda a convicção do mundo de que eu ia conseguir meu copo d'água, porque eu acreditava que lá tinha uma cozinha, eu acreditava que lá tinha um armário, eu acreditava que lá tinha um copo, eu acreditava que lá tinha um filtro no qual eu ia poder abrir e ia sair água. Tudo isso foi crença. Talvez possa estar parecendo sem sentido agora, mas é basicamente o que falta para que a mecânica quântica ou a física dessa história toda seja aplicada. Porque no exemplo da dança, eu pensei que posso ser um dançarino, eu pensei que posso aprender a dançar, e eu tomei a atitude de buscar uma escola de dança, de conhecer alguém que possa me ensinar a dançar. Mas se eu não acreditar de fato
que ao ir para escola de dança alguém vai me ensinar e eu vou aprender, não vai acontecer. E é isso que é falado. E é disso que se trata a física quântica na questão da cocriação. Eu tenho para mim que a física quântica é muito maior do que isso. A física quântica para mim representa a união daquilo que jamais deveria ter sido separado: a ciência e a espiritualidade. A física quântica explica, através de inúmeros experimentos, a existência de uma mente superior que coordena tudo o que existe. A mente superior que colocou a cozinha lá a hora que eu decidi que ia beber o copo d'água. A física quântica prova a existência de Deus. E não é só porque a gente tem a capacidade de criar a nossa realidade a partir dos passos que a gente dá, mas ela explica muitas das palavras que foram ditas pelo Mestre Jesus. Se pedires crendo que receberam, receberão. Quando eu pensei no copo d'água, eu criei. Eu tinha certeza. Eu acreditava que ia beber esse copo d'água. Eu pedi crendo e eu recebi. Só que eu tive que fazer alguma coisa. Porque uma coisa é você criar no mundo mental, na mente, na sua cabeça. A outra coisa é você desfrutar daquilo no físico. E eu acredito que é para isso que a gente está aqui. Para viver o passo a passo. Muitas pessoas falam que o bom das coisas, das realizações, não está exatamente no resultado, mas sim no passo a passo, naquilo que você precisou fazer. E não é difícil acreditar nisso. Basta você pegar qualquer filme ou qualquer história de sucesso. Eu gosto muito do Fome de Poder, daquele Ray Kroc, a história do McDonald's. Não concordo com algumas coisas no final, mas eu gosto da história e de como ele fala de persistência. Mas, sendo o Ray Kroc, sendo o X-Pirito, seja quem for, quando é contada uma história sobre alguém de sucesso, nunca é apenas o final, nunca é apenas ele de sucesso. Toda história que é contada sobre os passos que a pessoa precisou dar, sobre os momentos de angústia, de incerteza, de dificuldade, de como ela superou aquilo. Um grande realizador só é exemplo, só é inspiração porque ele realizou algo. E para se realizar algo, você precisa sair do ponto A ao ponto B. Você precisa pensar que você quer beber água, mas você precisa levantar para ir buscar um copo d'água. A gente pode conseguir absolutamente qualquer coisa que a gente queira, e isso é verdade. E essa certeza é muito tirada da gente. E eu penso que essa certeza só nos é tirada quando a gente não sabe qual é o nosso propósito.
qualquer coisa que a gente queira, eu sei que está começando a aparecer aqueles vídeos muito motivacional, mas não é bem isso, porque se trata da realidade. Qualquer coisa que você queira, você vai fazer. Qualquer coisa que você queira de verdade vai virar seu propósito. Qualquer coisa que você queira de verdade, você não vai deixar de conseguir por questões de empecilhos, porque tem alguma coisa no meio do caminho. A porta estava fechada, eu abri. A outra porta estava fechada, eu abri. Eu peguei o copo. Isso para coisas pequenas, mas também pode ser para coisas grandes. E bem como eu disse, essa técnica pode ser utilizada para qualquer coisa, desde que você queira de verdade. Porque basta você pensar e se alinhar com aquilo que você quer. Basta você pensar e se alinhar com aquilo que você quer. Se você quiser aprender a dirigir, você vai se imaginar dirigindo, você vai se imaginar no carro, você vai se imaginar um monte de coisa. Mas se você não tomar as atitudes que precisam para aprender a dirigir, seja buscar uma autoescola, seja pedir para alguém te ensinar, seja qualquer coisa, você está agindo de forma que não está em alinhamento com aquilo que você quer. Ponto. É assim que o universo físico funciona. A gente pensa e cria de verdade, mas a parte física precisa ser feita. Não tem como, não vai fugir disso nunca. E eu acredito que é para isso que a gente está aqui. Porque imagina que fosse realmente esse pensamento mágico que a maioria das pessoas querem que aconteça. Pensou, estalou o dedo, criou. Dá pra sossegar aqui? Pensou, estalou o dedo, criou. Que graça teria? Primeiramente, o que a gente aprenderia? Nem sempre aquilo que a gente quer, que a gente pensa que quer, quando a gente consegue, a gente de fato entende que foi o melhor. Quantas pessoas acham que quer ganhar milhões e milhões e quando de fato ganha não vê propósito naquilo. E é por isso que eu acho que a parte mais importante da nossa vida aqui no mundo físico é o propósito. Porque pensa em qualquer pessoa de sucesso. Tem algumas peculiaridades, algumas coisas em comum em qualquer pessoa de sucesso. Eu acho que uma das coisas é o orgulho que elas têm da história, não necessariamente do resultado. Quando uma pessoa de sucesso vai falar sobre como chegou onde chegou, ela sempre se orgulha muito de contar as dificuldades que passou, do que precisou superar, do que teve que fazer para chegar lá aonde chegou. E coragem. E tem uma outra coisa que a gente percebe nas pessoas de sucesso. Muitos falam que uma pessoa, para ter sucesso, ela não parou apesar das dificuldades, ela não parou apesar dos obstáculos. Mas a grande maioria das pessoas não parou nem com o sucesso. A maioria das pessoas que chegam lá, que conseguem seus objetivos, empresários, jogadores, todo mundo que conseguiu seus objetivos, perceba que elas não param. Percebam que a gente até fala, a pessoa tem milhões e milhões, poderia parar e dormir e ficar tranquilo, mas não, elas sempre querem mais, a pessoa nunca está satisfeita. Então não tem a ver com o objetivo em si, tem a ver com o propósito. A
pessoa descobrir o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, aí você levanta e corre atrás. Você faz o que tem que fazer para conseguir. Por exemplo, tem alguém aqui que eu acho que achou o propósito de me morder. E ele não vai parar enquanto ele não me morder. E eu acho que é sobre isso que o mundo físico representa. Apesar da física quântica, eu acho que eu vou fazer mais vídeos, vou falar mais sobre vibração, mais sobre a atração propriamente dita, aquela história de você ser para ter. Eu tenho uma ideia muito legal sobre isso. Quero falar mais até sobre centelha divina, que no meu ponto de vista é Deus que está dentro de cada um de nós. Mas nesse primeiro vídeo desse canal, acho que o que eu queria deixar de mensagem é que você pensa e cria sim. Você não é um co-criador, você é um criador. A partir do momento que você pensa, você criou. Você é um criador. Agora, se isso vai de fato virar algo concreto na sua realidade, aí tem a ver com o fato de você se alinhar àquilo que você quer. Então é isso. É uma coisa que eu precisava pôr pra fora, é uma coisa que eu precisava falar. Que é muito dado, muito será cobrado, tem muita coisa na minha cabeça, então eu não vou ficar guardando essas coisas não. E, sei lá, lembrei até da história que o professor Hélio Couto conta sobre Lao Tse, que ele fala que Lao Tse se iluminou e quando ele se iluminou, ele pensou, putz, e agora, como é que eu... Ele não falou putz, mas ele pensou, putz. Ele falou putz, então. Ele fala, e agora que eu me iluminei, o que eu faço, né, pra explicar isso pra todo mundo? Ninguém vai entender essas coisas. E aí os mestres, os seres superiores chegam nele e falam, o que tá acontecendo? Por que você tá assim e tal? E ele fala, eu não sei, ninguém vai entender isso que eu tô sentindo, ninguém vai entender isso que eu tô falando. E eu queria passar pra todo mundo, eu queria falar pra todo mundo. E aí os mestres falam, se você não tá errado, realmente é difícil, é aquilo tudo que você entendeu, porém você não tem a certeza de que ninguém vai entender. Você tem que pelo menos tentar. E se você conseguir que pelo menos uma pessoa entenda aquilo que você está explicando, a gente já se dá por satisfeito. E eu acho que é isso que eu quero colocar aqui, pelo menos nesse primeiro vídeo. Tem muita coisa na minha cabeça, estou estudando muita coisa e lendo muito. Tem 3 livros ali na minha frente e eu preciso falar. Se ajudar alguém, bem. Se ajudar muitas pessoas, melhor ainda. Mas se ajudar pelo menos uma, se fizer sentido para pelo menos uma pessoa, eu acho que eu já contribuí pelo menos um pouquinho. Eu e o Coragem aqui. Então é isso. Obrigado.